Olá, bem-vindos ao vídeo de apoio ao estudo de budismo para o exame de admissão deste ano. Esperamos poder ajudá-los fazendo deste vídeo um grande incentivo para o empenho no estudo de budismo de todos vocês. Nossa matéria encontra-se no encarte da reunião de palestra do Brasil Seikyo 2417, de 28 de abril de 2018. Além disso, esse escrito está publicado no Caderno Especial para o Exame de Admissão, do Brasil Seikyo 2430, de 4 de agosto. Gostaria de afirmar a todos que sobre esse Gosho, a herança da Suprema Lei da Vida, no exame de admissão, não vai cair nada que não esteja nessas fontes. Podem ficar tranquilos, ok? Cenário histórico. Esta carta foi escrita por Nichiren Daishonin no 11º dia do segundo mês de 1272, quando ele se encontrava em seu exílio em Tsukahara, na ilha de Sado, e endereçado ao seu discípulo Sairenbo Nichijō, ex-sacerdote da seita Tendai, que por alguma razão também estava exilado na ilha de Sado. Não existem muitos detalhes a respeito dele, mas sabe-se que era de Kyoto e que antes do exílio estudou no Monte Hiei, sede da escola Tendai. Sairenbo foi um sacerdote de elevada profundidade nos ensinos budistas e tinha, portanto, muitas questões doutrinais que desejava esclarecer. Daishonin enviou a ele diversos tratados importantes como o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos e a herança da Suprema Lei da Vida. Esta última, que é o nosso estudo de hoje, foi escrita em resposta a uma pergunta de Sairenbo, que havia se tornado discípulo de Daishonin, a respeito da transmissão da Suprema Lei da Vida e da Morte, indispensável para atingir o estado de Buda. Na carta, Daishonin o elogiou dizendo: "É admirável que o Senhor tenha me perguntado sobre a transmissão da Suprema Lei da Vida e da Morte", e descreve uma visão geral da extraordinária iluminação do Buda, bem como os meios práticos pelos quais as pessoas comuns podem alcançar essa mesma condição. O Kosen-rufu é o desejo de construir uma sociedade ideal, fundamentada no respeito à dignidade da vida, aqui mesmo, no local em que nos encontramos agora. A atitude individual de enfrentar dificuldades, visando transformar a realidade em benefício de todas as pessoas, é a expressão concreta desta vontade. Toda a ação em prol do Kosen-rufu traz felicidade para aquele que a empreende. Porém, a dedicação de uma pessoa só pode ser qualificada como Kosen-rufu quando realizada em unicidade com o mestre e em harmonia com os companheiros. A unicidade de mestre e discípulo, Shiteifune, e a união de diferentes incorpos, unos em mente e Taidoshin, são os dois passos que tornam possível a realização do Kosen-rufu. No vídeo de hoje, vamos estudar juntos os principais pontos da famosa passagem de A Herança da Suprema Lei da Vida, de Nichiren Daishonin, e reconfirmar a base da vitória para o nosso movimento, ou seja, vencer por meio da fé com base na unicidade de mestre e discípulo e a sólida união de diferentes em corpo, unos em mente. Vamos à frase 1 do escrito. Todos os discípulos e seguidores leigos de Nichiren devem recitar Nam-myoho Renge-kyo com espírito de diferentes em corpo, unos em mente, transcendendo todas as diferenças que possam haver entre si, tornando-se inseparáveis como o peixe e a água. Esse laço espiritual é a base para a transmissão universal da lei suprema da vida e da morte. Esta é uma famosa passagem na qual Daishonin elucida os pontos essenciais para conduzir todas as pessoas ao estado de Buda, que é a essência do Sutta do Lótus. A frase "todos os discípulos e seguidores leigos de Nichiren" representa o sublime caminho de mestre e discípulo ligado diretamente a Nichiren Daishonin. Esta é a base da nossa prática budista. A herança da Suprema Lei da Vida é a herança a ser transmitida aos seres vivos, com o objetivo de permitir com que todos atinjam o estado de Buda. Assim, Daishonin indica os dois pontos essenciais para a transmissão universal da lei suprema da vida e da morte, tais como a unicidade de mestre e discípulo e a união de diferentes em corpo, unos em mente. Portanto, a base da vitória do movimento pelo Kosen-rufu se encontra na vitória de cada pessoa por meio da fé, embasada nesses dois pontos. A SGI
que pode ser considerada a ordem budista harmoniosa da atualidade, é a organização que nos proporciona a oportunidade de agir em prol do Kosen-Rufu, atuando em forte união, com base na sincera fé e na unicidade de mestre e discípulo. Essa união de diferentes em corpo, unos em mente, não é apenas um meio para se alcançar algo. Essa bela e indestrutível união é a própria comprovação do Kosen-Rufu. Sobre a importância desse ponto, o presidente Ikeda afirma: quando nos unimos com o mesmo espírito do nosso mestre, como discípulos que partilham o coração dele, e nos empenhamos com nossos companheiros em harmonia de diferentes em corpo, unos em mente, a herança da lei fundamental da vida é transmitida a todas as pessoas. É por essa razão que o grande desejo do Kosen-Rufu só pode ser alcançado pela combinação de esforços práticos baseados no espírito de unicidade de mestre e discípulo e uma organização unida, cujos membros se empenham juntos com o espírito de diferentes em corpo, unos em mente. Frase 2 do escrito. Aqui reside o verdadeiro objetivo da propagação de Nichiren. Quando estiverem unidos assim, até o grande desejo da ampla propagação, o Kosen-Rufu, poderá ser concretizado. Porém, se um único discípulo de Nichiren destruir essa união de diferentes em corpo, unos em mente, ele será como um guerreiro que destrói o próprio castelo a partir do interior. Na segunda parte desse trecho do escrito, Daishonin afirma que, se os discípulos estiverem unidos, poderão realizar o grande desejo do Kosen-Rufu. De fato, não há nada que supere a sincera união de diferentes em corpo, unos em mente. Conforme afirma o presidente Ikeda em sua explanação, diferentes em corpo representa uma grandiosa diversidade. Ele cita o exemplo de uma orquestra em que diversificados instrumentos, cada qual com seu som característico e único, trabalham em conjunto para produzir uma bela sinfonia. A SGI é uma organização que se propõe a realizar um feito extraordinário, de unir pessoas de características diferentes, de múltiplas etnias e culturas, em torno de um grandioso ideal comum da felicidade de todas as pessoas e da paz em nosso mundo. Esse ideal é o Kosen-Rufu. Nessa frase, Daishonin faz também uma séria advertência para aqueles que destroem essa união. Se um único discípulo de Nichiren destruir essa união de diferentes em corpo, unos em mente, ele será como um guerreiro que destrói o próprio castelo a partir do interior. A desunião é a causa do fracasso. Ainda que existam pessoas de grande capacidade e talento, se não houver união, essas potencialidades jamais atingirão seu pleno alcance. Por isso, prezar e proteger a união harmoniosa é fundamental. Por outro lado, causar a desarmonia, seja por qualquer motivo, é sem dúvida a causa da própria infelicidade, além de causar rupturas na organização do Kosen-Rufu. Devemos ter a sólida união como base e também como objetivo. Há um outro trecho da explanação do presidente Ikeda em que ele destaca exemplos de organizações da SGI bem-sucedidas por meio do empenho de todos em manter a união de diferentes em corpo, unos em mente. Nossa organização no Brasil, por exemplo, foi perseguida por muitos anos sob a longa ditadura militar que governou o país. Como resultado, fiquei impossibilitado de visitar aquele país por 18 anos. Além disso, na Coreia do Sul e em Taiwan, locais que sofreram sob domínio militar japonês antes e durante a Segunda Guerra Mundial, nossos membros enfrentaram dificuldades constantes por causa de mal-entendidos e preconceitos profundamente enraizados nessas sociedades. No entanto, superando tenazmente todas as provações e tribulações, pela sólida união do espírito de diferentes em corpo, unos em mente, nossos associados construíram organizações verdadeiramente maravilhosas, de cidadãos globais que são modelos para o restante do mundo. Com esses pontos, fechamos o vídeo de hoje. Desejamos que possam se empenhar na leitura cuidadosa da matéria e assim possam todos realizar um excelente exame de budismo. Aos mais veteranos, líderes e companheiros, vamos juntos, ombro a ombro, estudarmos com nossos candidatos para o exame de admissão, ok?
Que não faltem incentivos para que todos participem. Aos participantes, vão tranquilo. Boa sorte e um maravilhoso exame a todos!